Olá, amados e amadas do Senhor. Espero que estejam na graça e na paz. Paulo escreve na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 7, ele diz o seguinte: Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Como é maravilhoso esse versículo e ao mesmo tempo intrigante. Digo isso porque talvez você esteja acostumado com o evangelho genérico, aquele que apenas exalta o ganho, diferentemente do evangelho genuíno, mesmo estando em Cristo. Agora, que tipo de perda por Cristo afirmava Paulo? Para entender esse verso, é preciso utilizar a única regra de compreensão da palavra, contexto. Então vejamos, Paulo, quando escreveu essa carta, ele estava preso em Roma, quando Epafrodito trouxe a informação de que falsos mestres estavam também atuando em Filipos. O interessante é que não seria a primeira vez que estava acontecendo isso, pois Paulo já havia escrito em carta aos Coríntios e aos Gálatas sobre o mesmo motivo. Acontece que esses falsos mestres queriam levar aqueles cristãos convertidos a cometerem práticas de quando ainda não haviam confessado a Cristo. Você pode não acreditar, mas isso está mais presente em nossas vidas do que imaginamos. A apresentação de um evangelho aqui, que eu chamo de genérico, ou seja, a palavra de Deus desconfigurada da essência do evangelho genuíno, trouxe e tem trazido, até em nossos dias, prejuízos no caminhar do cristão. O que o evangelho genérico faz no caminhar do cristão? É o mesmo que, aceitando a Cristo, muitos, por causa desse evangelho genérico, têm feito esforços com seus próprios braços para serem salvos. Você sabe o que isso significa? Significa que Cristo em sua vida não passa de uma figura decorativa, pois todo o seu sacrifício naquela cruz foi em vão. A salvação do homem é pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Não podemos viver em Cristo apenas como um marcador de nossas identidades. Por isso, Paulo chama a atenção nesse capítulo 3 de Filipenses, nos versos 1 ao 6, sobre o cuidado com o evangelho genérico. Veja, Paulo faz uma retrospectiva de sua vida para a igreja de Filipos. Ele era um homem que tinha estudado o judaísmo aos pés de um dos maiores mestres da época, chamado Gamaliel. Ele era um homem que tinha duas cidadanias. Uma ele tinha herdado, que era romana de seu pai, e a outra judeu, que era de nascença. Por isso que Paulo ganhou o direito de caçar, prender, matar os cristãos, como forma de, mediante de contribuir a tudo aquilo que ele aprendeu na sua vida. Ou seja, ele acreditava realmente que estava ajudando a Deus. E assim, Paulo havia chegado ao ápice e não tinha mais nada em almejar a sua vida. Mas quando estava prestes a perseguir os cristãos e matar, tudo mudou, pois Paulo verdadeiramente teve um encontro com Deus ao caminho de Damasco, e nada daquilo do que ele era ou fez tinha mais sentido. Veja, agora faz sentido as palavras de Paulo, quando ele disse: Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda, por causa de Cristo. Amados, quando conhecemos a palavra verdadeira e fiel de Deus para as nossas vidas, nada do que temos, somos ou fazemos tem sentido sem Cristo. Por isso que eu aprendi a perder para ganhar a Cristo. Deus me mostrou e quer mostrar para você que ter uma parede cheia de diplomas, ter talvez várias cidadanias, ter heranças familiares, ter um emprego que me satisfaça completamente, ter um cargo de alta relevância na sociedade, acreditando ter Cristo através de ensinos de um evangelho genérico, é a mesma coisa de estar sem Cristo. Veja como é forte o verso 8 de Filipenses. Olha só: mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. É lindo essa palavra. Sabe, amados, a palavra de Deus não está dizendo para você deixar o lugar aonde você está, ou deixar os bens, os diplomas, ou os cargos, e sim para você ser o sal, ser a luz e considerar tudo isso
como perda diante da face e dos olhos de Cristo. O que você tem que está roubando Cristo de você? O que é que te transforma maior do que Cristo? O que tem mais valor para você do que a presença de Deus em sua vida? Eu não sei responder. Só você pode responder isso. Mas o que Deus quer te dizer nessa reflexão é que diante dos olhos do Senhor, essas coisas não valem nada. Deus quer ser o teu Deus. Deus quer ser teu Deus. Que essa palavra transforme a sua vida em nome de Jesus Cristo. Que a sua semana seja abençoada e guarda no seu coração. Deus é bom. Deus é muito bom. Deus é bom demais.